Bom, vamos ver aqui então a partida do Anderson Viveiros, o Homem-Aranha, contra o Maribiava, o MB. A partida foi muito rica, o material que eu deixei lá no grupo mostra claramente isso, e naquele material tem também muita coisa interessante para quem joga de brancas o peão rei e joga a siciliana aberta, né? Aqui nesse videozinho a gente não vai entrar em detalhes do jogo branco, nós vamos focar no MB, né? Acho que para todos nós é natural que esse foco no MB, né? É natural. O único que pode não gostar muito é o próprio MB, isso por causa da sua modéstia quase divina, que é uma das suas grandes qualidades. Mas para todo o restante do planeta, acho que é bem normal e até esperado que o foco seja o MB sempre que possível. Vamos lá. O Homem-Aranha começou então com o Equatrino, o favorito do Mário Biava. Mário Biava sempre joga E4 quando está de brancas, e o MB veio com sua tradicional siciliana, muito estudada pelo MB há muitas décadas, e ele desenvolveu inclusive ideias próprias que geraram muitas vitórias, né? O Anderson então jogou cavalo C3, é um lance flexível, pode ir para esquemas fechados ou mesmo transpor para esquemas abertos, né? Esse vídeo aqui, diferente do primeiro que eu fiz, da primeira rodada, né? Ele é mais voltado para jogadores assim, já mais experientes, ou intermediários ou avançados, né? Mas claro, iniciantes, jogadores com pouca experiência, sempre podem aproveitar alguma coisa. Então, caso tenha algum iniciante ou menos experiente vendo o vídeo, que veja o vídeo, né? Quando a gente fala siciliana aberta, é quando o branco joga rapidamente D4. Então, por exemplo, se ao invés do cavalo C3 tivesse jogado o cavalo F3, por exemplo, E6, D4. E a gente diz que nós estamos no esquema aberto contra a defesa siciliana, né? E o esquema fechado contra a defesa siciliana é quando o branco nunca joga D4, ou então ele joga D4, mas muito lá na frente, no meio jogo, depois que acabou a abertura, né? O cavalo C3 do Anderson ainda deixa em aberto, né? Ele pode jogar qualquer um dos esquemas. MB jogou A6, que é um lance típico das ideias próprias que o Mário desenvolveu na siciliana, e hoje eu estou chamando o conjunto dessas ideias dele na siciliana de complexo siciliano MB, e é um verdadeiro complexo mesmo, porque são ideias que operam contra praticamente qualquer opção branca, seja por esquemas fechados ou por esquemas abertos, né? Aliás, no esquema aberto nós temos a famosíssima defesa matonense. E a posição símbolo da defesa matonense é essa aqui, ó. Vamos jogar cavalo F3, por exemplo, E6, D4, né, que é aberta, e A6. Essa é a posição símbolo da defesa matonense, que foi idealizada, desenvolvida, muito estudada, muito jogada pelo MB e que lhe rendeu muitas vitórias, né? O normal aqui, assim, o normal, né, digamos assim, o mais jogado, assim, né, é tomar o peão, tomar aí A6, por exemplo, a gente estaria numa siciliana conhecida como Paulsen, né, e se joga o A6 sem tomar ali, a gente está na famosíssima defesa matonense. Então, Anderson jogou cavalo C3, A6, aí G3, sinalizando que vai jogar o esquema fechado, B5, parte do complexo siciliano MB, bispo G2, bispo B7, cavalo G2 e cavalo F6. Fazer um parênteses aqui só para falar de uma curiosidade minha, continuo tendo curiosidade sobre se os modernos computadores, né, que nada sabem, mas tudo vem, porque calculam
muito bem e extremamente rápido, né? Se eles não encontrariam refutações, pelo menos para algumas linhas, né, do complexo siciliano MB. Uma das linhas que eu tenho curiosidade é essa aqui, ó, né? E aí o que eu fiz? Eu pus o computador para analisar essa posição aqui e analisei, né? Ele foi analisando, né? E eu fui vendo ele analisar, lance a lance e tal. E ele analisou com muita profundidade essa posição aqui, né? E a conclusão é não. Os modernos computadores não refutam essa posição aqui. Em princípio, quando aprofunda, já bem profunda a análise, o computador avalia que a única linha para dar vantagem para o branco, alguma vantagem, seria o cavalo D5. Mas à medida que a análise vai se aprofundando mais e mais, a gente vai avançando lance a lance, permitindo que ele jogue contra ele mesmo, essa vantagem vai se diluindo. E lá na frente, né, ele até indica que o branco teria uma pequena vantagem, mas do ponto de vista humano é praticamente igual. Então, a conclusão dessa análise bem profunda é que essa posição aqui do sistema do complexo siciliano MB, ela é jogável, mesmo sob a luz dos modernos computadores. Uma coisa é verdade, o preto, para conseguir manter a igualdade, ou a quase igualdade, tem que achar alguns lances difíceis. Ao passo que é mais fácil jogar de brancas, depois de cavalo D5 aqui, né, que o computador... Então o preto tem que achar alguns lances difíceis para manter a igualdade ou quase a igualdade. Mas, como todos sabemos, achar lances difíceis sempre foi coisa rotineira para o MB, né? Isso nunca foi problema para o MB achar lances difíceis, sempre foi a rotina dele, né? E depois do cavalo F6, mas inclusive nessa posição, o computador sugere o que ele considera uma melhoria para o complexo siciliano MB. Ao invés de cavalo F6, ele sugere jogar E6, justamente para impedir o cavalo D5 agora. Agora, eu não sei se esse E6 pode ser considerado parte do complexo siciliano MB. Bom, mas aqui, depois do cavalo F6, que o MB jogou, o Anderson resolve transpor para a siciliana aberta, jogando o D4. E depois do D4, quando o MB toma aqui, o computador considera que essa posição é igual. Então a gente pode dizer que aqui nós estamos numa subvariante da defesa matonense, em que a abertura foi satisfatória para o preto, né? Porque igualou rápido. Então, uma subvariante da defesa matonense, onde o preto consegue a igualdade rápido, que é o objetivo do preto, né? O branco, o esperado é que o branco mantenha pelo menos uma pequena vantagem durante a abertura, porque ele é o primeiro a jogar, né? Mas aqui a posição está igualada. Aí o Anderson retoma de cavalo, né? E agora aqui o MB pretende estabelecer o pequeno centro de peões, que é E6 e D6, né? Chamado pequeno centro, acredito eu, porque não é um centro de peões tão avançado quanto o peão E4 branco, mas é chamado pequeno centro, e ele controla aqui várias casas do centro, né? E além disso, tem um peão a mais no centro aqui, né? Porque tem o peão de D6, enquanto o branco tem só o peão de E4. E o MB decide começar com D6. Vai ser um em D6, né? Poderia começar também com o E6, né? E quando joga D6, o computador vê na hora que esse é um erro, né? É até curioso, a gente fala, nossa, mas que diferença faz começar com E6 e com D6, né? Mas há sim uma importante diferença. À primeira vista, nós humanos não vemos nada, mas o computador é taxativo em provar isso, a gente vai ver.
Não vamos entrar em detalhes, né? Nós vamos ficar mais focado no jogo do MB, mas no material que eu deixei no grupo tem todos os detalhes aí do jogo branco para enfrentar essa inversão que é problemática. Então aqui, ó, quando o Anderson faz o rock, o Anderson fez o rock, é um lance natural, o computador avalia que aqui as brancas já têm uma vantagem considerável, né? De onde vem essa vantagem? Bom, aqui o MB jogou o E6, que era o que ele queria fazer, né? Só um detalhe aqui é que B4 agora não dá muito certo porque joga cavalo D5, né? E aqui o computador considera inclusive que a vantagem é decisiva aqui. Não vamos entrar em detalhes também, mas não tem o B4 aqui, né? Bom, e aqui o MB jogou então o E6 e o Anderson fez um lance aqui que é até humano, bastante humano, se não se conhece ideias temáticas dessa posição. Ele jogou A3, né? Realmente aqui dá a impressão que o B4 é uma ameaça chata, né? Porque aqui, né, se o branco não joga A3 agora, o preto parece que pode jogar B4, né? E aí o cavalo tem que sair, né? E a gente vai tirar o cavalo aqui que está numa casa central e pôr aqui em A4, por exemplo, né? Ainda tendo que tomar cuidados, por exemplo, que para E2 ele não poderia ir, né? Porque, por exemplo, joga torre aqui para defender o peão. Se eu jogo B4, ele joga cavalo lá, né? E aí cai esse peão aqui. Então ele teria que vir ou para cá depois do B4 ou lá para B1, né? É chato isso. Então por isso o Anderson jogou A3 para se prevenir disso, né? No entanto, aqui nós não vamos entrar em detalhes, mas está todo no material lá que eu deixei no grupo, né? Tem um lance muito natural e que é extremamente forte aqui e que mantém uma vantagem considerável do branco, que é torre E1. Então, é só para aguçar a curiosidade aí do pessoal olhar o material que eu deixei lá com detalhes, né? Vou virar aqui do ponto de vista do branco, né? Se a gente olha assim por cima, você fala, tá, o que tem esse torre E1? Agora o preto vai desenvolver as peças, fazer o rock, vai desenvolver e tal, e é uma posição normal, né? Ou então vai jogar o B4, né? Chato. Mas, na verdade, nessa posição aqui, depois do torre E1, a posição preta é extremamente delicada e o preto tem que jogar com extrema precisão para não ficar perdido imediatamente. É terrível, né? Mas são duas ameaças terríveis que o branco já tem aqui. Uma é o E5, aproveitando o fato de que o bispo em B7 está sem defesa. E a outra ameaça é cavalo D5, que é um sacrifício posicional do cavalo, mas que, se aceito, o rei preto vai ficar no centro do tabuleiro para sempre. E nem adianta ir para a ala da dama, porque não vai ter lugar seguro na ala da dama, porque o branco vai estourar aqui com A4. E isso não é ideia de computador, digamos assim, tá? Esse é um tema já conhecido há muito tempo. E eu, inclusive, quando eu jogava peão-rei ainda, nossa, faz tempo, hein? Eu cheguei a jogar esse cavalo D5, eu estudei para enfrentar um jogador forte que jogava esquemas parecidos de pretas, e eu fiz esse sacrifício posicional e foi uma das partidas mais bonitas que eu já joguei, avalio, se não foi a mais bonita, né? Então, tem lá extensas análises no material que eu deixei, análise do computador, né, com comentários, alguns comentários meus, tentando traduzir o que o computador tenta nos ensinar. Tá tudo lá, só para aguçar ainda mais a curiosidade, né? Nessa posição aqui, só para vocês terem uma ideia, um lance muito natural, bispo E7 perde imediatamente. Outro lance muito natural, dama C7 perde, fica perdido também imediatamente. E claro que se bispo B7 e dama C7, que são lances de desenvolvimento, perdem, B4 é suicídio, né? Tentativa de suicídio,
e que, no caso, vai ser bem sucedida. Mas está tudo lá no material que eu deixei lá, tem em detalhes, né? Vamos voltar aqui para a partida, então. Bom, então aqui, só um detalhe, né? Vamos voltar um pouco aqui. Aqui o MB jogou D6, né? Qual que é a diferença? Por que ele teria que jogar E6 aqui para manter a igualdade que ele já tinha conseguido? É porque agora o branco é praticamente forçado a jogar A3. Porque... Não é que seja forçado a jogar A3, mas se não joga A3, o preto mantém a igualdade justamente jogando o B4, né? Mas qual que é a diferença aqui? Nós vamos ver lá para frente. A diferença é que não está rocado, né? E a torre não está em E1, né? Então, E6, se não joga A3, aí esse faz roque, por exemplo, aí sim eu posso jogar B4, né? Não tem o sacrifício temático aqui de cavalo em D5, tá? E também não tem o E5, porque agora eu tomo lá e ataco a torre, né? E então agora tem o B4, né? E aí o branco teria que jogar A3, e aí sim, roque, D6, e a gente vai entrar na mesma posição da partida, ou seja, o preto manteve a igualdade. Quando jogou D6 é uma inversão que compromete a posição preta, né? É curioso, mas isso é até esperado em posições desse tipo, né? Que a gente chama posições semi-abertas, né? Os peões centrais são móveis, tem já linhas abertas aqui no centro, então tudo acontece muito rápido e qualquer inversão de lances mínima pode ser comprometedora, como foi o caso aqui com o D6, né? Então, quando jogou aqui, né, o Anderson não jogou o torre E1, jogou o A3, que, como eu comentei, é um lance muito humano, se não se conhece as ideias temáticas na posição, né? E aí o preto iguala com o cavalo de BD7, volta a igualar com o cavalo de BD7, que foi o lance que o MB jogou. Aí veio torre E1, dama C7, que é um outro lance de desenvolvimento, também muito bom e usual nesse tipo de siciliana, né? A dama fica com visão de raio-x olhando para o centro aqui, né? E já começa a fazer pressão na coluna semi-aberta C, né? E aqui o Anderson escolheu um plano que começa com esse F4 aqui. Objetivamente, o computador avalia que depois desse F4, torre C8, que foi o que o MB jogou, exclama, já dá uma discreta vantagem para o preto, né? Esse F4 ele é assim muito comum em várias linhas que o branco joga contra a siciliana, mas aqui o plano de jogar F4 que a gente vai ver é começar um ataque de peões aqui na ala do rei, né? Pode vir G4 também e tal. Mas só que o branco aqui, a avaliação que eu faço, né, tentando traduzir para o humanês, por que o computador não considera esse lance bom, e em outras variantes ele é até temático, né, é porque o branco está um pouco atrasado para o ataque aqui na ala do rei, né. Essa torre em E1, por exemplo, não combina com esse ataque. Em variantes em que o computador concorda que o ataque seja o melhor plano, essa torre está em F1, ela se mantém aqui em F1, e essa aqui, inclusive, vem para cá. A dama sai de alguma maneira, ou para E2, ou para E1 e G3, depois para E1 e G3, pode isso também ter um plano. A torre, esse bispo sai também, a torre de dama que vem para cá, né? Aqui o branco está um pouco atrasado para fazer tudo isso, porque essa torre já veio para E1. Né? Então, por isso que esse plano aqui não combina muito bem exatamente com a linha que o Anderson jogou. Torre C8 exclama, então já o preto tem uma discreta vantagem, bispo E3 que é um lance natural, desenvolvimento, bispo E7 também,
E aqui rei H1 coerente seguindo o plano que ele elegeu, mas que não é o melhor plano, né? Nessa posição segundo o computador. E agora o computador diz que com um roque menor, que foi o que o MB fez, e é um lance bem natural, as pretas já teriam assim uma vantagem considerável aqui. Claro, a posição é extremamente complicada, e vai ficar ainda mais complicada, a gente vai ver, mas objetivamente, né, o computador, que nada sabe, mas tudo vê e vê muito longe, vê muito bem, ele considera que a vantagem branca aqui já é considerável. Coerente com o plano veio o G4, né? E aqui a gente já vê, né, só basta olhar para a posição para ver o tamanho das complicações que estão por vir, né? Praticamente tudo é móvel aqui, né? Inclusive, praticamente todos os peões são móveis, né? E a gente vai ver isso mesmo um pouco mais para frente. E aqui o MB escolheu um plano de jogar na ala da dama, começando com o cavalo B6. O cavalo B6, a ideia é entrar aqui em C4, né? Quando esse cavalo entra em C4, a ala da dama branca está em extremo perigo, né? Porque tem já é uma enorme pressão na coluna C. A ala da dama inteira ainda não cai, né? Porque tem esse peãozinho de B2 aqui defendendo o cavalo, né? Se esse peãozinho desaparecer, essas peças aqui arrasam tudo. Esse aqui ainda defende C2, mas basta um E5 para que eles tenham que sair daí e cai C2 se esse cavalo sair, né? E quando o cavalo entra em C4, ele justamente ataca o ponto que sustenta a ala da dama branca, né? Mas, por incrível que pareça, esse cavalo B6 é um erro, mostrando quão complexa a posição é, né? Porque mesmo o grande MB, que tem muitas qualidades enxadrísticas que a gente conhece, e o MB que conhece bastante a siciliana, esse tipo de siciliana, errou aqui jogando o cavalo B6. A minha tradução das análises do computador é que esse lance aqui, por incrível que pareça, ele é lento para uma posição onde tudo é tão dinâmico e tudo pode mudar a velocidade da luz, né? O computador diz que o preto manteria vantagem aqui, ao invés de jogar cavalo B6, jogando cavalo C5. Ou seja, em princípio, ao invés de jogar na ala da dama, o preto escolhe colocar pressão no centro, com o cavalo C5. Então ele imediatamente ameaça o ponto de G4, né? Então bispo G1. Aí eu vou mostrar essa variante aqui porque ela tem alguns detalhes. Isso não aconteceu na partida, mas eu vou mostrar porque ela tem detalhes que são típicos de coisas que o MB costuma achar nas partidas, né? Eu tive a honra de jogar muitas vezes ao lado do grande MB em competições por equipes, né? E então eu vi ele achando lances incríveis e que são lances parecidos com alguns que nós vamos ver aqui. Por isso eu vou mostrar essa variante. Isso não aconteceu na partida, mas poderia ter acontecido. Então depois de G1 vem um lance aqui que parece misterioso, mas que o MB acha, eu já vi ele achando. É esse G6 aqui. Ele mistura tanto uma preparação para defesa contra o ataque de peões branco, como também alguma ação no centro, que a gente vai ver agora. Bom, agora G5 é natural, né, do plano que o branco iniciou. F5, por exemplo, aqui, só mostrando rapidinho, não dá certo porque tem o E5. E agora o cavalo tem que voltar de mau jeito, porque se volta para cá ou para cá, cai o peão de E4, né? Ele tem que voltar lá para B3, né? Se distanciando do centro. E aí, como ele se distanciou do centro e tal, né? O preto pode voltar a jogar na ala da dama com um lance bem interessante, que é cavalo A4. Também cutuca lá, né, em B2. E agora aqui o branco só tem uma alternativa para não ficar perdido.
tomar o cavalo de A4 mesmo, né? Porque não adianta, por exemplo, dama C1 defendendo B2, porque cavalo toma B2 e quando dama toma B2, cai a peça em C3, porque a pressão aqui é muito grande. Então, única cavalo toma 4 e quando toma aqui, ataca o cavalo, ele tem que sair, né? E agora vai tomar em C2. Não imediatamente, porque senão leva um G5 aqui que pode complicar, mas primeiro G toma F5 exclama, depois que toma, dama C2 lá, ganhando o peão com grande vantagem, né? Então aqui jogaria G5, ataca o cavalo, e aqui vem cavalo H5 exclama. Parece coisa de computador, mas eu já vi o MB achando coisa parecida, ali do meu lado, ali. É coisa linda, né? E você fala, pô, mas você falou que era para jogar no centro e agora esse cavalo vem aqui para a lateral, mas não deixa de ser jogo central, porque bota pressão em cima do peão de F4. Agora, na verdade, já ameaça comer o peão de F4. E aí bispo E3. F5 ainda não tem, né? Porque agora o peão de G5 está caindo, né? Então bispo E3, reforçando a ameaça de F5. Aí vem dama D8, exclama. Lance que o MB acha também. Ele acha. Já achou. E dama G4. Um lance que, né, fala, pô, para quem olha assim, fala, pô, agora vem, né? Agora o ataque veio até a dama aqui ajudar no ataque, né? E de fato eu já confesso que já vi o MB em posições parecidas ali do meu lado, assim, jogando. E quando eu dei uma olhada assim, né, de soslaio, eu falei, eita, será que o MB não vai levar mate aí não, né? Mas aí quando eu olhei de novo, o MB tinha feito um MB ali, ó. Cavalo toma F4, exclama, MB típico, né? Quando parece que o ataque branco vai prosperar, na verdade o preto desorganiza tudo ali. Bispo toma F4 e E5, né? O garfo recuperando ali a peça que foi agora sacrificada temporariamente, né? E ainda vem cavalo D5, por exemplo, que assusta muita gente, mas não assustaria o MB. E toma F4 e ainda pode vir um H4, né? E você fala, e ainda, pô, então o ataque branco ainda não acabou, né? Mas aí vem um MB típico com duas exclamas, H6. Aqui a gente vê aquilo que eu falei, né? Praticamente todos os peões são móveis naquele tipo de posição lá que a gente começou. Até o peãozinho de H7 joga um H6 aqui, que na verdade é um lance de ataque agora. Ameaça ganhar o peão de G5, né? E se toma aqui, está caindo H4, e esse peão aqui na coluna H vai acabar protegendo o rei branco de ataques frontais aqui pela coluna H. Isso é coisa de UMB típico, já vi ele fazendo mais de uma vez esse tipo de coisa. Aqui um jogador inventivo ainda pode querer seguir o ataque, o cavalo F5, que aliás é um lance interessante, né? Porque aqui tomar o cavalo é perigoso, na verdade fica perdido aqui, porque retoma com o peão de E e agora tem esse cavalão aqui, né? Se tomar o cavalo vem o bispo ajudar e esses peões, a dama, acabam sufocando o roque preto aqui. Então o cavalo F5 também parece assustador, mas não para o MB, que acharia fácil esse lance aqui. O bispo toma G5, exclama. Que tragédia para o branco. Toda a sua munição de ataque vai indo embora. Está desaparecendo simplesmente. Porque agora depois que toma, aí sim pode tomar o cavalo, porque quando toma aqui, dama toma G5, né, destruindo aqui os peões. E essa posição aqui é de grande vantagem pro preto aqui, grande vantagem. Por exemplo, truquinhos não tem, ó. Se dama toma G5, H toma G5, vem um B4, né? Porque se esse cavalo sair daqui, tira a defesa do bispo. Aí esse cavalo vem dando um cheque aqui e você come o bispo, né? Mas não tem, porque tem o bispo toma D5 intermediário. E aqui, inclusive, o computador considera que está ganha a posição aqui para o preto, né?
E outro lance que também não tem é o cavalo E7 cheque, vai pegar a qualidade, mas o preto já ganhou 2 peões, né? O bispo toma B7, o cavalo toma porque está defendendo, quando toma, a torre toma de volta, né? E aqui o preto já tem 2 peões pela qualidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 4. Esse peão aqui muito fraco provavelmente vai cair, né? E se cai esse peão aqui, fica essa massa de peões aqui difícil de segurar, né? Então o computador considera que a vantagem preta é considerável aqui, embora ele ainda não ache que seja decisiva, mas em termos humanos parece decisivo. Então mostrei essa variante aqui que não aconteceu na partida e com detalhes, porque são detalhes que têm a cara do MB. Mas o Mário jogou o cavalo B6, né? Que não é um erro, e isso, se o branco jogar bem, faz a posição voltar à igualdade, né? A vantagem que o preto tinha desaparece. O Anderson cometeu um erro aqui, jogou F5, que também é um erro. Eu não entendi muito bem, provavelmente é um erro de cálculo, né? E diga-se de passagem, né, que um humano cometer um erro de cálculo numa posição complicada dessa é até esperado, né? Mesmo jogadores fortes podem cometer erros táticos aqui, mesmo aqueles jogadores os mais fortes do mundo podem cometer erros de cálculo nessa posição, e se tiverem apertados pelo tempo, né, podem cometer vários, dos dois lados, né? Posição extremamente complicada, como eu já comentei, né? Eu não entendi muito bem o F5, acredito que ele tenha sido algum erro de cálculo, porque aqui o Anderson tem o G5, que é muito mais natural, né, para um humano. Ela toca o cavalo e o cavalo vai ter que voltar, não pode jogar agora em H5, porque a dama vigia aqui e não tem aquele G6 do Murbial, né? E o cavalo tem que voltar, e tem que voltar para E8. E é um lance que o MB acha também, né? Ele tem que voltar para E8. E aí sim, né? Aí pode jogar o F5, que é um lance que leva para complicações terríveis. Nós não vamos ver em detalhe aqui, mas é muito instrutivo, muito útil aprender as complicações que surgem a partir daqui para entender as ideias, né? Algumas ideias que podem ser úteis para jogadores de brancas, que de brancas jogam E4 e a siciliana aberta, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui. Tem F5, mas tem outros lances também que mantêm igualdade na posição, né? E depois disso aqui, o computador considera que a posição está igualada, embora seja extremamente difícil, né? Muita butinada de tudo quanto é lado, ainda vai seguir aqui, caso o Anderson tivesse jogado o G5 aqui. Mas ele jogou o F5, que é um erro, e aí começam a aparecer exclamas aqui, né? E veio o primeiro exclama, E5, do MB. E o Anderson achou um outro exclama, que é G5. Exclama também. Que é o único lance para não ficar perdido imediatamente, né? Aqui, depois do E5, o computador já considera que o preto tem uma vantagem considerável, não decisiva, mas considerável. E G5 é a única do branco para não ficar perdido imediatamente, não entrar numa posição perdida imediatamente, né? Passar rapidinho aqui só, porque cavalo B3, por exemplo, né, vai ficar perdido. Aqui vem o cavalão em C4, né? E agora aqui, para o branco não ficar perdido taticamente, o único que ele tem para fazer é bispo C1. Mas aí vai ficar perdido estrategicamente, né? Porque vê, o cavalo estava aqui centralizado, foi lá para a posição de escanteio. E o bispo que estava aqui centralizado teve que voltar para casa de origem dele. E isso ainda prende a torre aqui, né? Não deixa a torre jogar. Enquanto olha as peças pretas, né? Elas jogam por música, ó, tudo desenvolvido, coordenado, né? Então aqui a vantagem estratégica preta é decisiva, né?
E aqui tem um detalhe tático problemático. Poderia, ao invés de cavalo B3, voltar para F3, que ainda é uma posição mais centralizada do cavalo. Mas aí tem esse problema aqui, ó, o G4 caindo. Cavalo C4 primeiro, né, para dar uma butinada no bispo, ter que voltar, e agora candidamente pega um peão e fica numa posição ganha, né? Peão é mais e posição melhor, né, como a gente já comentou, né? Então veio G5, exclama, e um terceiro exclama seguido, e toma D4, exclama. Aí tem que tomar aqui, né, para não perder peça. Aí o Mário tomou aqui em D3, em E3, que tem a cara dele, mas o computador diz que bispo F6 também é suficiente para manter uma vantagem considerável do preto. Depois que toma aqui, tem que tomar aqui, né, para não perder peça, dama toma E7. E aqui o preto tem uma vantagem considerável já, de acordo com o computador, né? E realmente assim, mesmo humano, dá para ver que, né, as peças pretas estão mais organizadas. Agora, no fim das contas, o rei branco ficou mais exposto, né? E o cavalão vai entrar aqui em C4, né? Vai entrar. E aqui o Anderson cometeu um erro, talvez apurado no tempo já, porque certamente não foi fácil encontrar todos esses lances até aqui, né? Torre toma E3, assim, não ficaria perdido, né? Mas o preto ainda continuaria com vantagem considerável. Depois dama D3, aí fica perdido com cavalo C4, que foi o que o MB jogou. Anderson ainda tentou o B3, né? Mas aí cavalo E5, ganhando um tempo na dama, e quando a dama toma, né, dama C7, e agora a gente vê aqui a pressão na coluna C voltando, né, com a diferença de que o peãozinho aqui em B2 segurava toda a ala da dama, teve que vir para B3, e a gente vê agora que não tem mais como não perder material, porque está ameaçando o cavalo, não tem jeito de defender o cavalo, tem que tirar o cavalo daí, e saindo o cavalo cai C2, né? Então veio cavalo D5, tomou, e toma D5, dama toma C2, e aqui ganhou um peão, né? Aqui o Anderson jogou bispo E4, e aqui tem um detalhe também que a variante tem a cara do MB. Aqui, ao invés de bispo E4, teria F6, mas falha por cavalo G4. Que ataca a dama e ataca o peão de F6, né? Então, por exemplo, se o branco joga dama G3, o cavalo toma F6, mas a dama vem tomar D6, a dama toma B3 e a dama toma A6. E aqui o computador diz que o cavalo G4 e o preto está ganho, né, nessa posição. Mas quando eu bati o olho nessa posição assim, vendo o computador analisar, eu não tinha visto as análises dele, falei, como que está ganho? Torre AB1, não tem chance de empatar aqui? Porque eu vou comer o peão de B5. E aí a gente entra numa sequência que tem toda a cara do MB, eu já vi ele fazendo várias vezes coisas parecidas. Quando o adversário pensa que vai empatar, ele faz coisas assim, ó. Na verdade ele já tinha visto, né? Por exemplo, dama C4. Se tomar aqui, que na verdade é um erro, olha só, dama F4, ameaça mate. O único jeito de não levar mate é rei G1. E agora vai levar mate artístico. Dama D4 cheque. Se jogar rei F1, leva dama F2 mate. Então forçado, rei H1. Agora cavalo F2 cheque, forçado rei G1. Cavalo H3 cheque, o lance mais forte do xadrez. É um cheque descoberto e duplo, porque o cavalo dá cheque e a dama dá cheque. O único jeito de escapar, de sair de um cheque descoberto e duplo é movendo o rei. Não adianta comer o cavalo que a dama continua dando cheque. Não adianta cobrir, por exemplo, que o cavalo continua dando cheque. De novo, se vier para F1, leva mate em F2, então tem que ir para H1 e agora dama G1 cheque. Lindo. Torre toma G1 e aí cavalo F2 mate. É a cara do MB, já fez várias dessas ou parecidas com essas na longa e vitoriosa carreira dele. Então o Anderson jogou bispo E4, dama C5,
propondo a troca das damas, né? O Anderson recusou. De fato, trocar as damas aqui acalma as coisas, mas leva para um final totalmente perdido pelo branco, perdido para o branco, né? Porque tomando a dama, eu vou tomar de torre, né? E aí o preto tem um peão a mais, melhor estrutura de peões, porque ó, esses peões aqui estão tudo banguela aqui, né? Nenhum defende o outro, né? O cavalo é um preto centralizado inexpugnável. E, além disso, o preto domina a única coluna aberta, né? Assim, praticamente aberta. Essa é aberta, mas esse cavalão aqui nunca vai tirar ele daqui, vai jogar um F6 aqui. Então, né, na prática, ela está fechada pelo cavalo ali, né? Ou só semi-aberta. Então, o Anderson recusou, dama G3, aí F6, que é um lance necessário, mas muito bom. Senão, se não joga ele, pode vir F6 e tal. H4 ainda tentando alguma coisa na ala do rei, dama C3, de novo propondo a troca das damas, e agora ou troca a dama e entra no final perdido, ou não troca a dama e perde mais um peão. Trocar a dama está perdido, perdido por 1000, perdido por 1002, né? Então jogou dama G2, aí cai mais um peão, torre G1, ameaça nada menos do que mate, mas facilmente defendido, né, com torre F7, H5, de novo, esse aqui defende tudo, dama H2, torre C3, e agora o Anderson ou abandonou ou caiu o tempo, não sei se ele perdeu pelo tempo ou ele abandonou. Então, uma partida, na minha opinião, muito boa para jogadores humanos, muito rica, sim, cheia de opções, e muito legal mesmo essa partida, né? E principalmente para dois jogadores humanos, né? Que têm cérebros de carbono, como todos nós, e cérebros que calculam muito devagar. Aqui tem um detalhe curioso, que eu estava analisando a partida com o software ligado, né? Que chama o Stockfish, né? E que, inclusive, não sei se todos sabem, o Stockfish é um software super jogador de xadrez, é ele que fez todas essas análises aqui, que vocês podem ver também lá no material que eu deixei no grupo, e ele é totalmente gratuito, não sei se todos sabem que ele é gratuito, né? E aí eu estava analisando com o software, e quando chegou nessa posição aqui, a partida acabou, eu fui fazer alguma outra coisa, e quando eu voltei para o computador, o software continuava analisando essa posição, né? Ele não para nunca, a menos que você desligue ele. E ele estava analisando a estupenda velocidade de 388 mil movimentos por segundo. Sim, eu não estou me confundindo, era 388 mil movimentos por segundo. Então, uma velocidade, né, totalmente sobre-humana. Não é à toa que ele vê tão longe tão rapidamente, né? E isso era no meu computador mesmo, aqui de casa, que é um computador básico, ele não tem nada demais, não é, essa velocidade não é porque meu computador é bom, não, é um computador médio, normal, assim, não tem nada demais. Bom, então é isso aí, uma partida muito boa para dois jogadores humanos, né? Embora, claro, né, há algumas dúvidas em relação a isso sobre o MB, né? Tem um grupo de pessoas que estuda o MB, por exemplo, e eles têm a seguinte dúvida: se o MB seria um ET ou se ele teria sido somente abduzido quando ele era criança. É isso aí.